Olá, bem-vindos ao SMEDcast de hoje, programa da Secretaria Municipal de Educação de Bento Gonçalves, que em 2024 tem o objetivo de mostrar os projetos escolares tradicionalmente apresentados no final do mês de outubro. Eu sou a professora Adriane Zorzi, secretária municipal de Educação de Bento Gonçalves. Eu sou a professora Adriana Razia, coordenadora pedagógica. Neste ano, os projetos estão sendo apresentados pelas escolas através de uma entrevista, com um olhar pedagógico voltado à temática da Secretaria Municipal de Educação, rumo à sustentabilidade por espaços e tempos criativos e inclusivos. Os encontros estão divididos em 2 blocos. O primeiro, voltado ao projeto norteador e às principais atividades realizadas durante o ano letivo pelas escolas. E o segundo e último bloco será de perguntas rápidas, com respostas curtas e direcionados às percepções da equipe gestora. Hoje estamos recebendo a Escola de Ensino Fundamental Floriano Peixoto, com sua diretora Michele Rodrigues dos Santos e a vice-diretora Muriel Lago Rossi. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, nós que agradecemos o convite. Hoje vamos conversar um pouco, então, sobre o projeto deste ano da escola, que é Canto e Encanto por Todos os Cantos. Nos contem um pouquinho de como surgiu esse projeto e de que forma ele foi organizado na escola. Bom, então o projeto surgiu, lá no início do ano, já quando conversávamos com as profs, buscando tomar, enfim, um fio condutor, para as nossas propostas. E como nós temos alunos da educação infantil, primeiro e segundo ano, a gente sabe que eles trabalham muito, e aprendem melhor com questões voltadas às experiências, Então, a nossa ideia inicial foi pensar em um projeto que envolvesse diferentes cantos temáticos. Essa era a nossa proposta, por isso o nome do projeto, Canto e Encanto. Muitas vezes ele parece associado a questões de música, mas não é bem isso. A gente pensou em desenvolver com os alunos cantos temáticos para que pudessem explorar diferentes propostas, Então, experienciar diferentes vivências. Então, a questão, por exemplo, das brincadeiras, do faz de conta, os cantos de casinha, de oficina mecânica, o brincar a partir, por exemplo, de jardinagem, de coisas voltadas à horta, Então, dentro dessa perspectiva, a gente alinhou diferentes ideias de cantos que pudessem ser feitos. Alguns foram realizados de maneira coletiva, então, no espaço externo que a gente tem na área coberta da escola, E outros, então, as profs realizaram em sala de aula com os estudantes, E aí, pensando nesse projeto, a gente foi alinhando todas as questões relacionadas às ODS, Então, a gente sabe da importância das ODS e a gente foi alinhando de que forma as ODS se encaixavam, dentro da perspectiva do nosso projeto, e aí fomos montando ele para que fosse contemplado lá do início do ano até o final do ano letivo, com diferentes ações executadas pelas crianças. E como é que surgiu o interesse da escola em participar do projeto de educação emocional? Bom, o projeto de educação emocional é um projeto que a gente muito caro, para a gente enquanto escola. Até no ano passado a gente sentiu não poder participar, Então, a prof do primeiro ano, geralmente ele se destinava, o público de primeiro e segundo ano, e a nossa prof ela estava de licença maternidade, enfim, surgiram algumas dificuldades que não foi possível, a participação dentro do projeto. E nesse ano, então, a prof conseguiu se organizar, ficamos bem felizes, com a participação dela, em especial, que é quem participa das formações, mas houve um envolvimento da escola como um todo, Então, a gente percebe, assim, que hoje em dia as crianças precisam muito desse suporte em relação às questões emocionais, Então, a escola também é esse espaço para conversar sobre as relações interpessoais, para a gente dialogar sobre essas questões, para as crianças se expressarem, Então, a gente sabe que é um espaço muito importante para todas essas ações. É bem importante a gente validar, trabalhar e validar as emoções, fazer com que as crianças compreendam e se reconheçam, consigam lidar com essas emoções que constantemente aparecem, principalmente no ambiente escolar. De que forma o projeto de educação emocional ele se encaixa no projeto norteador da escola? Ele se encaixa dentro de uma ODS, a ODS 16, que é de paz, justiça e instituições eficazes. E aí, através dessa ODS, também surgiu a ideia da gente trabalhar as emoções na escola.
E a gente pensa, né, que dentro da escola é esse espaço, né, para discutir também essas questões, né? Então, é um espaço em que a gente pode conversar, né, e transformar as relações, essa questão da própria sustentabilidade das relações interpessoais, né? Então, voltado mais nesse aspecto que nós pensamos em também aderir ao projeto de educação emocional que foi ofertado pela SMED. Isso. Para ele, na verdade, para eles entenderem o que eles estão sentindo, né? Porque muitas vezes eles não sabem, eles têm uma raiva, ou eles estão tristes, ou estão felizes. De que forma a escola acredita que o projeto de educação emocional pode contribuir para o desenvolvimento sadio dessas crianças da escola? Eu penso que a educação emocional, ela vem, né? A gente é um ser único, né? E além das questões cognitivas, das questões, né, psicológicas que a gente tem, nós temos também todo esse lado afetivo, né? Então, não tem como a gente separar o nosso ser de todas essas dimensões que o compõem. E quando a gente pensa nas crianças também, né, a gente consegue compreender que elas também são esse todo. E isso, com certeza, vai contribuir para o desenvolvimento integral delas, né? Como a Michi comentou, a Diri comentou, né, para que a gente possa fazer com que as crianças compreendam as suas emoções, né, que saibam expressar, que tenham essa capacidade, né, de conseguir se relacionar com os pares, na própria resolução de conflitos, né? Essa é uma etapa em que eles estão também aprendendo, muitas vezes, até questões do cotidiano, né? O dividir brinquedos, que é algo que acontece na educação infantil, em especial para aquelas crianças que não frequentaram antes a escola, né? Que ficaram em casa com os pais. Então, todo esse movimento de socialização, muitas vezes, pode gerar alguns conflitos, algumas questões que não são bem compreendidas. E o desenvolvimento do projeto, ele vem agregar também nessa questão da própria adaptação das crianças no ambiente escolar, né? E do convívio delas com os demais. A gente sabe que, enquanto crianças, né, eles vão aprender com todos, né? Não só com os coleguinhas da turma, nas próprias brincadeiras, no intervalo, em todos os momentos, né? Então, aprendem com aqueles que sabem um pouquinho mais do que eles, com aqueles que estão, né, por exemplo, numa turma anterior a deles também. E toda essa interação, ela é frutífera para a aprendizagem, né? E o projeto de educação emocional, eu acho que ele faz esse fechamento, né? Ele consegue fazer esse elo, essa ligação entre todas essas ações que são desenvolvidas na escola. Pelo relato de vocês, a gente percebe o quanto vocês se preocuparam em envolver as crianças, em proporcionar essas vivências e trabalhar as emoções, fazer com que elas se reconhecessem nesse processo. E as famílias? De que forma vocês buscaram o engajamento da família nesse projeto? Bom, nós organizamos sempre as atividades, né? Pensando as profis desenvolvem as propostas pedagógicas e é costume da escola que a gente faça a divulgação num primeiro momento nas redes sociais, né? Então a gente sempre busca contar para as famílias o que foi feito, né? Sobre o que é aquele projeto e mandar, enfim, fotos, vídeos que sinalizem o que aconteceu, porque as crianças contam em casa, Isso, né? primeiramente nos grupos do WhatsApp que a gente tem. Então, sempre as profs relatam, fazem um textinho do que foi trabalhado, como foi trabalhado. E daí a gente manda as fotos, vídeos, né, no grupo. Também a gente manda atividades extra-classe para fazer atividade no fim de semana, que é onde também as crianças têm mais tempo para ficar com a família, né, para fazer um trabalhinho. E aí a gente, né, tá tudo voltado a isso, assim. Inclusive, até no primeiro ano, a gente tem a proposta da Sacola Viajante, né? E aí, nesse ano, ao invés da gente trabalhar com livros de literatura, a prof desenvolveu jogos sobre educação emocional. Então, vai para casa a sacolinha com o jogo, com as instruções, para que a família brinque com a criança, né? E no mesmo momento em que estão fazendo aquela atividade lúdica, já estão também conversando sobre esses aspectos que são bem relevantes. Pensando no projeto, né, que ações foram realizadas, né, e com cada turma? Porque a gente sabe que a escola de vocês atende um público de crianças pequenas, né, de 4 a 8 anos. E que ações foram realizadas, então, com essas crianças? Que turmas elas envolveram? Na verdade, elas envolveram todas as turmas da escola, né? Mas, em especial, a gente tem que destacar que foi o primeiro ano, né? Mas, assim, por exemplo, com o Jardim A e Jardim B, inclusive o Jardim A e B da seção de uso que a gente tem, né? Então, as professoras fizeram contações de histórias, roda de conversa, refletiram sobre as suas atitudes, sobre as ações, né, que levam às emoções. Eles criaram, né, os monstrinhos das emoções, onde todo dia, né, antes de entrar em sala, eles demonstravam como eles estavam se sentindo, né?
através da literatura, né, Muri, me ajuda, Isso, trabalhavam, isso. né? Eles trabalharam com bastante questões voltadas à literatura infantil. Então, as profs aproveitaram as histórias, né, para desenvolver essas atividades. O Jardim B também trabalhou com uma história muito linda, que é Pedro vira porco espinho, né? Então, primeiro a prof contou a história, conversou com eles contaram quais eram esses momentos em que eles viravam o porco espinho, que ficavam bravos, né? E a prof finalizou a proposta dessa dinâmica também com a construção de uma escultura em argila. Isso. Então, eles coletaram elementos da natureza, gravetos, aí voltaram para a escola e cada um confeccionou a sua escultura. O seu porco-espinho. O seu porco-espinho, que ficou bem bacana, né? Então, é algo que, como eles participaram ativamente, a gente espera, né? Imagina que que isso tenha muito significado para eles também, porque é um envolvimento das crianças, né? E o segundo ano também, né, tanto o primeiro quanto o segundo ano, sempre iniciam com uma questão voltada à literatura infantil e depois a prof vai desenvolvendo as atividades interdisciplinares, né? E dentro dessas etapas, né, tanto no primeiro e no segundo ano, a prof já envolve também a questão da matemática, né, de outros componentes curriculares para respeito, diversidade. Isso. Uhum. E após a realização de todas essas atividades, vocês já conseguem perceber mudança de atitude, de comportamento das crianças? Sim, a gente acha, né, a gente percebe que eles conseguem se expressar melhor, né? Isso, refletir sobre, né? Então, é claro que, por exemplo, os conflitos, assim, eles Sempre vão tem, acontecer, isso. né? Então, são coisas naturais. Mas eles conseguem, como a Michi falou, assim, entender melhor o que eles sentiram, né? Que outra forma teria para expressar aquilo que não fosse daquele jeito que não é o mais adequado. Então, eles conseguem se acalmar mais fácil também, né? Em alguns conversas, momentos, né? A partir da conversa, eles se acalmam mais tranquilamente, conseguem nos ouvir, né? Então, algo que às vezes lá no início era um pouco mais difícil, agora a gente percebe Uma pequena mudança. que está já tendo alguma mudança. Que bom. E pensando nessas atividades todas, nessas mudanças, né? Vocês gostariam de manter o projeto em 2025? Sim, com Com certeza. certeza. Acho que foi um projeto que trouxe assim muitas possibilidades, eu diria, para a escola, né? Então, que nas diferentes etapas, né, seja na educação infantil quanto ali nos anos iniciais, ensino fundamental, puderam ser realizadas diferentes propostas que envolveram, né, a escola como um todo e que trouxeram esses benefícios. Então, o que é bom a gente mantém, né? A gente deixa para o ano seguinte. É um assunto que é abordado diariamente, né? É o dia a dia. A gente vive de emoções, né? Às vezes boas, às vezes ruins, mas a gente vive de emoções, né? Exatamente. Na verdade, o que a gente percebe, né, é que vocês estão trabalhando com crianças pequenas, um tema que está tão difícil no dia de hoje, né, que é a questão das relações entre as pessoas, né, as relações interpessoais e a questão de conhecer-se e saber que sentimento eu estou, né, tendo nesse momento e como gerenciar tudo isso, esses conflitos, enfim, né. Então, acreditamos, né, e deve ser um dos objetivos do projeto, que essas crianças sejam adultos mais emocionalmente sadios. Muito bem, parabéns. Nós finalizamos agora a nossa primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa, que é o bate-bola. Vamos lá? Pensando no ano de 2024, um momento especial. A gente acha que o momento especial é receber o carinho que a gente recebeu agora no Dia do Professor, de tanto dos alunos como das famílias, sabe? Eu digo, eles nunca esquecem da gente como prof. Não é só a Diri e a Vice, eles vêm... Não precisa com presente, mas eles vinham com uma florzinha, vinham com um abraço. É um momento bem especial, né? Um desafio. A gente, conversando, né, pensa que um desafio é manter a qualidade do ensino, né? Acho que isso é um desafio constante. A gente precisa, né, estar sempre se renovando, seja a partir das formações continuadas, né, que são ofertadas também pela secretaria, nos momentos de formação pedagógica na escola. E a gente tem um grupo muito bom de trabalho lá na escola. Nós temos profs excelentes, então manter a qualidade é um dos desafios e objetivos também. Um aprendizado. Todo dia na direção de uma escola é um aprendizado, né? Algo para melhorar em 2025. Nós pensamos a questão desse fio condutor do projeto, né? Continuar pensando nesse fio condutor que represente essa unidade. E algo para repetir em 2025. Passeios de estudo. Um sábado letivo marcante. A festa junina, sem dúvidas. Um dia que foi especial na escola. A visita do escritor Danilo Furlan. Uma atividade que mereça destaque.
A atividade de conscientização no trânsito que fizemos junto em parceria com o DMT. Um desafio enquanto direção. Lidar diariamente com o ser humano. E para finalizar, uma alegria enquanto direção. Acho que é ver o crescimento dos alunos e da escola, né, como um todo. Ficamos muito felizes, não só com a presença de vocês aqui hoje, mas com o empenho que a escola está tendo com essas crianças pequenas. Esse olhar carinhoso, esse olhar em formação das crianças, esse olhar em pensar na sustentabilidade como um todo, mas em especial com a sustentabilidade emocional. Parabéns ao trabalho realizado, parabéns pelo projeto. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje. Sucesso para o projeto neste ano e sucesso para 2025 também. Agradecemos a Mante, Atmosfera de Negócios, pela cedência do espaço para que pudéssemos realizar as gravações do SMEDcast.